Dereye, nhaia, dereye, nhaia. Vou chamar Zé Tambozeiro. Família, mulheres e culturas. A demografia dos quilombos foi diversificada. Numa mesma região podiam coexistir quilombos estáveis com população de mais de 100 habitantes, muitos ali nascidos, com grupos menores, com estruturas improvisadas, formados na maior parte por homens. Em ambos os casos, a migração, o movimento de reorganizar territórios, foi fundamental. Há raras notícias sobre a presença da mulher nos mucambos, sugerindo equivocadamente sua ausência ou menor importância. Temos de lembrar que aqueles que descreveram os quilombos, especialmente os comandantes de tropas, o faziam para justificar a necessidade de sua destruição. São abundantes as imagens de fujões, bandidos e assassinos, havendo pouco espaço para narrativas sobre famílias, culturas e poder político. Devido à mobilidade dos quilombos, é possível imaginar o papel da mulher diante dos ataques, armadilhas e escaramuças. Quem sabe não estivessem protegidas em acampamentos no interior das florestas, cuidando das roças e da família? Certos mitos, na memória coletiva de alguns remanescentes, revelam a função das mulheres. Por exemplo, cabia a elas esconder o máximo de grãos na cabeça, entre seus penteados, e escapar para as matas o mais longe possível. A economia de um quilombo atacado era reconstruída exatamente a partir desses grãos. Outras indicações sugerem sua função religiosa de proteção dos quilombos ao entrarem em transe para adivinhar o momento e o local dos ataques punitivos. Nos quilombos maiores, mais estáveis e com uma população de segunda ou terceira geração, as mulheres podiam estar mais representadas demograficamente. Seu papel de manutenção da família foi acompanhado da importância econômica na produção artesanal de utensílios e mesmo do enfrentamento diante das tropas escravistas. Nas características dos quilombos brasileiros, certamente as mulheres apareciam menos no movimento de trocas mercantis, provavelmente realizadas pelos homens. Como a vida dos quilombolas era difícil, fazem sentido alguns registros sobre mulheres quilombolas que procuravam refúgio nas senzalas no período final da gestação para garantir cuidados e melhores condições no parto. Sobre o poder político nos quilombos mucambos, há várias indicações de reis, rainhas, chefes e capitão, embora não saibamos o que representavam para seus habitantes. Para muitos casos de Minas Gerais, há registros sobre chefias denominadas de reis e rainhas. Em 1730, já se falava em poderosos quilombos com reis e capitães. Em Baependi, dizia-se haver um quilombo comandado por um mulato intitulado Rei, tendo em sua companhia uma concubina. Nos quilombos de Campo Grande, em 1746, estimava-se mais de 600 habitantes sob as ordens de um rei e de uma rainha, aos quais rendiam total obediência. Em 1769, ao serem localizados 8 mucambos no sertão da capitania das Minas Gerais, entre as regiões de Caeté e Paracatu, as autoridades coloniais determinaram a produção de mapas, plantas dos quilombos São Gonçalo, Santo Fortes, Rio da Perseguição, Braços da Perdição, Ambrósio e Samambaia. Surgiram indícios sobre a vida cotidiana e a organização interna, destacando-se a disposição das casas localizadas no centro dos mucambos e outras mais afastadas. No quilombo Braços da Perdição havia a Casa de Tiar, a Casa do Rei, enquanto no Rio da Perdição a Casa do Conselho estava próxima à Casa do Tiar. Já no Samambaia, a Casa da Audiência com assento estava localizada mais distante, embora a Casa e Forja de Ferreiro ficasse bem no centro das outras habitações. Como eram as religiões e as culturas, ainda sabemos pouco sobre o cotidiano dos quilombos a partir das fontes de que dispomos, para os séculos XVI a XIX, produzidas por aqueles que queriam destruí-los. Não sabemos como viviam, suas práticas familiares, cosmologias, parentesco, sistema de nomeação, etc. Aqui e acolá há indícios que permitem reconstituir algumas formas culturais. A primeira imagem da cultura é aquela africana. A visão romântica dos quilombos, supostamente isolados, como reprodução da África, sempre teve força em algumas abordagens.
mas as evidências disponíveis apontam para a cultura quilombola como algo adaptado nas Américas, no caso do Brasil. Mesmo considerando a origem inicial de um quilombo como fruto de uma fuga coletiva de cativos africanos, ainda assim ele reunia pessoas de várias origens étnicas. Juntos, tinham de adaptar práticas e costumes a partir de uma perspectiva comum. Assim, a cultura nos quilombos podia ser formada tanto de influências africanas como de reinvenções nas diásporas. Sobre as práticas religiosas dos mucambos do Nordeste colonial, falava-se que imitavam a religião dos portugueses, governando com sacerdotes e juízes. Houve quem garantisse que era impossível catequizar os quilombos, a não ser através de padres naturais de Angola, os únicos que poderiam crer e entender na sua própria língua. Mas certamente as práticas religiosas dos quilombos em transformações levaram em consideração os ambientes das senzalas, as mudanças do próprio continente africano, as populações indígenas e coloniais. Cosmologias baseadas em rituais africanos acabavam modificadas pelas experiências das senzalas em seus ambientes. Além disso, as florestas deveriam ser domesticadas através de práticas divinatórias pelas divindades das matas e rios. Para quilombolas itinerantes e com densidade populacional limitada, os impactos culturais podiam ter variados desdobramentos. Talvez, em alguns casos, os ambientes das senzalas podiam ser até mais africanos que aqueles existentes em alguns quilombos. Capelas, igrejas, transes e imagens cristãs, em termos de símbolos, eram ajustados a diversos rearranjos demográficos e socioeconômicos. Tal como fator econômico, não havia isolamento cultural, mas sim quilombolas conectados à sociedade envolvente. Quilombos, no período colonial, formados majoritariamente por africanos e em áreas econômicas fortemente abastecidas pelo tráfico atlântico, de certo tiveram formatos culturais diferentes daqueles constituídos por crioulos indígenas em áreas voltadas para o mercado interno ou de fronteiras. O mosaico cultural gestado nas senzalas certamente se difundiu nos quilombos, fazendo o caminho de volta. Isso sem falar que senzalas com africanos recém-chegados podiam oferecer linguagem e conteúdos culturais para os quilombolas mais antigos, assim como estes podem ter ajudado a espalhar novas culturas crioulas forjadas por gerações de fugitivos. Em Pernambuco, numa expedição em 1644, foram mortos mais de 100 quilombolas e localizadas as grandes estacas que protegiam o Mucambo, onde moravam mais de 1.000 famílias. Todos viviam ali do mesmo modo que viviam em Angola. Nestes mucambos se dançava até a meia-noite, batendo com os pés no chão e com tambores, produzindo sons que eram ouvidos a quilômetros de distância. No Maranhão, no século XIX, em ataques aos quilombos, foram localizadas várias casas destinadas à oração, onde estava assentado um altar com uma cruz e muitas flores. Descobriu-se que as quilombolas faziam festejos de São Benedito. Havia nesse quilombo casas em que moravam de 3 a 5 pessoas, incluindo mulheres e filhos. Outras casas eram chamadas de casas de santos. Numa delas havia imagens de santos e na outra bonecos feitos de madeira, cabaça com ervas e uma porção de pedras para rituais. Eram pedras que tinham sido antigamente utilizadas por indígenas na construção de machados e agora serviam para os quilombolas fazerem a invocação de Santa Bárbara, que veneravam. Tal estrutura religiosa foi, na ocasião, chamada de Casa de Pajés, com detalhe ficando por conta da descrição de uma festa de pajés vista no quilombo. Essas indicações sugerem práticas religiosas com origens e influências variadas, havendo formas culturais que podiam alcançar tanto os habitantes dos mucambos como aqueles que viviam fora deles, como libertos, índios, brancos e outros setores da sociedade envolvente. Seria a base de uma cultura camponesa fortemente marcada pela presença de negros e índios. As cruzes, as casas de oração e as casas de santo podiam ser tanto fruto de influências das primeiras gerações de africanos na região e dos mais antigos habitantes do quilombo, como da cultura indígena e as transformações de símbolos e significados étnicos e culturais.
mas temos poucas informações sobre a organização interna e a vida cotidiana dos quilombos do passado. Como eles viviam, quais eram seus arranjos familiares, suas práticas culturais, sua organização política. Para os quilombos do Maranhão, dispomos de uma única fonte, um longo relato da expedição punitiva a partir do qual conhecemos um pouco da vida social dos mucambeiros. Revelam-se também as estratégias de negociação e conflitos das autoridades para se aproximar dos quilombolas, para propor acordos de rendição e para conseguir alcançar a aldeia onde os mucambeiros moravam. Trata-se do episódio da invasão do quilombo São Sebastião em 1877. A preparação começou desde o ano de 1873 e, em 1876, foi atacado o quilombo Braço do Laranjal. Mas, no ano seguinte, o presidente da província do Maranhão, o senador Francisco Maria Correia de Sá e Benevides, enviou tropas de primeira linha, composta de 50 praças e alguns oficiais, sob o comando do Major Honorato Cândido Ferreira Caldas, do 5º Batalhão de Infantaria. Houve muitas investigações e contatos antecedendo a repressão. Esse oficial militar demorou meses na região e seu relatório revelou uma face incrível dos quilombos maranhenses, que já tinha se constituído em comunidades camponesas reconhecidas. Surgem indícios tanto sobre a organização política dos mucambeiros, como sua economia e a cultura material de sua aldeia. No contexto da Lei de 28 de setembro de 1871, conhecida como Lei do Ventre Livre, as autoridades tentavam negociar a rendição dos mucambeiros e fazer deles, pelo menos aqueles nascidos nos mucambos, camponeses livres. Em parte, era uma estratégia de Francisco Brandão Júnior, em sua tese de doutorado defendida em Bruxelas em 1863, que propunha transformar os mucambeiros do Maranhão em colonos, garantindo-se a eles terra e liberdade, uma vez que assim já viviam secularmente na região. Num documento inédito, cujo original está depositado no Arquivo Público do Maranhão e foi localizado pela historiadora Mundinha Araújo, a longa transcrição desse relatório de uma expedição militar representa uma possibilidade de adentrarmos, embora com a ótica daqueles que queriam destruí-los, nos mucambos do passado para tentar entender práticas, tradições e culturas, muitas das quais com impactos até os dias atuais nas comunidades remanescentes do Maranhão. Há tanto narrativas sobre a vida selvagem como as dimensões africanas e as percepções políticas da população de mucambeiros. As descrições das tentativas de negociação também sugerem que, como os mocambeiros estavam suficientemente próximos e articulados às paisagens socioeconômicas da região, era impossível ter êxito em sua destruição. Descrições sobre dificuldades e jornada das tropas são também reveladoras da dificuldade de se alcançar os quilombos e suas formas de defesa e proteção. A perspectiva do sítio agradou-me sumamente, pois estava ele colocado no centro, que era ao mesmo tempo o ponto culminante de um belo descampado circular, de 1000 braças de diâmetro mais ou menos, terminando pelas roças que acompanhavam toda a circunferência. Eis a descrição do que ali havia: 58 casas cobertas de palha e tapadas de barro, na maior parte com portas e janelas de madeira, sendo 2 denominadas Casas de Santo, bem distintas pelas cruzes levantadas em frente. 3 de fazer farinha, com os componentes fornos, um depósito de cera, outra guardando um alambique de barro, e as demais habitações dos quilombolas, porém todas sem simetria alguma, tanto assim que só haviam 2 ruas menos irregulares, a de cima e a de barro, separadas uma da outra pelo adro da capela velha, 2 engenhocas de moer cana, movidas à mão, um grande bananal e diversas árvores frutíferas. Muita plantação de fumo pelos quintais, assim como ananases, bastante mandioca, algodão e uma bonita e grande criação de galinhas e patos, com a circunstância muito vantajosa de passar pelos pés do estabelecimento um braço do Jepinicauá, denominado igarapé de casa, que nunca havia secado. Mas voltemos à minha entrada. Ao penetrar no recinto do mucambo, espraiou-se-me a vista por toda a parte, chamando-me a atenção um preto que surgia daqui, outro dali, e uma rapariga de acolá com espingarda, poltrona, etc.
formando nesse todo bélico um perfeito contraste com a falta quase absoluta de decência no traje. Deste lado, um homem gigante e musculoso, verdadeiro filho das selvas, daquele um simulacro de gente, um esqueleto. Era uma figura de um pobre velho, apoiado em um bastão, reduzido à maior penúria de magreza, com um dos pés aberto numa grande chaga e, lá no fundo, a esbelta de uma Santa Cruz, com os braços bem abertos, parecendo pedir preces em favor dessas infelizes criaturas, nossos semelhantes, e cuja raça já tem o sobejo pago de penosíssimo tributo de ser a vergonha da humanidade e especialmente do Brasil. Bate no tambor da Angola. Mas chegou agora. Bate no tambor da Angola. Mas chegou agora. Bate no tambor da Angola. Mas chegou agora. Quem é bamba vai pro samba.